Olá, galera! Tô aqui para o nosso Insights de domingo de hoje e eu ia trazer algumas coisas hoje a respeito enfim, dos acontecimentos. Impossível não falar, né, do que vem acontecendo, mas mais para os acontecimentos mais recentes sobre aqui no Brasil, sobre quarentena, saída de quarentena horizontal, vertical, etc. Tudo isso que está acontecendo. E ia trazer minha opinião um pouco sobre isso, mas eu pensei que talvez esse não é o propósito dessa página e, e eu acho que eu tenho uma outra informação aqui, eu acho que eu tenho uma outra coisa que eu quero compartilhar com vocês que pode trazer muito mais valor para vocês do que o outro assunto, especialmente nesse momento. Eu quero falar um pouco sobre significado. Tem um tempo que eu queria falar um pouco, fazer um vídeo sobre significado, que é um tema bastante amplo. Eu vou tentar resumir aqui o máximo possível. Mas a questão é quando a gente pensa, se a gente pegar a palavra quarentena, ou em inglês, que se fala muito, tem se falado muito, né, lockdown, que é o trancado, né, o trancado, no caso hoje em casa, de quarentena. Todas essas palavras, elas geralmente têm uma conotação negativa, né? Elas dão a sensação de você tá em quarentena, tu tá em lockdown, tu tá numa prisão, ou foram retiradas as tuas liberdades, tu não pode sair, tu perdeu, tu tá tendo perda, tu tá tendo danos com isso, tu tá perdendo vida. Então uma sensação, um significado geral de perda, uma conotação muito negativa. Mas a grande questão é que todas as palavras, elas não têm significado. O significado somos nós que damos. E o significado que a gente dá vai determinar o nosso comportamento. Olha que interessante. Eu estava mesmo lendo um artigo do Tony Robbins sobre isso agora há pouco. O significado que a gente dá para as palavras, ela vai determinar o nosso comportamento. E aí que tá. Muitas vezes a gente recebe um certo significado para determinadas palavras. Ou a gente inconscientemente, porque a gente está assistindo TV, a gente está vendo mídia tradicional, a gente está vendo coisa e muitas vezes esses canais utilizam palavras para colocam um significado nessas palavras de tal forma para que a gente receba e a gente tenha um comportamento conforme esse significado, ou que esse significado que eles usam provoque justamente esse comportamento. No caso da mídia tradicional, é um comportamento de medo, é um comportamento de perda mesmo, é um comportamento de medo, né? Que é o que mais tem sido feito. Mas a grande questão é que, e até como o Tony disse no artigo dele, é o momento agora de nós estarmos conscientes dos significados que estão inconscientes conosco. Tá? Eu vou tentar desmembrar um pouquinho isso aqui que pode ser um pouquinho confuso. Mas acontece que muitas palavras, e eu vou pegar só o exemplo da quarentena hoje, tá? Que eu vou trabalhar um pouquinho mais à frente. Mas se a gente pegar, tem muitas palavras que a gente dá uma conotação negativa, tem palavras que a gente dá conotação positiva, tem palavras que se a gente pensar em palavras agora, tu vai ter diversos significados e tu pensa na palavra, muitas vezes ela vai te dar uma sensação. Porque essa sensação e esse comportamento é justamente o significado que tu deu para essa palavra. Mas o grande chave aqui, como eu sempre trago, é a questão que tu pode mudar isso. Tu pode mudar essa conotação e esse significado dessa palavra. E no momento que tu muda o significado da palavra, tu muda o teu comportamento e tu muda como tu te sente. Essa é a grande questão. Se a gente pegar, por exemplo, toda essa conotação que a gente trabalhou da palavra quarentena, que a gente falou, eu falei no início da palavra quarentena. A palavra quarentena ela tem uma conotação negativa. E se de repente eu te dissesse que quarentena é estar centrado, como é que isso te parece? Centrado, com as tuas raízes firmes. Com firmeza, com força, firme
capaz de segurar qualquer vento, qualquer vendaval, qualquer temporal. Centrado é a melhor palavra. Estar de quarentena, que é o caso que está acontecendo agora conosco, e se a gente tá, esse é o momento da gente estar mais centrado, da gente se voltar um pouco para dentro, da gente refletir um pouco mais sobre o que nós fazemos, sobre as nossas ações, sobre como nós convivemos, sobre como nós interagimos com outras pessoas, sobre a nossa interação com a nossa família, sobre a nossa convivência com nossos filhos, sobre a nossa convivência, a nossa interação com nossos pais. E se disso tudo surtisse algo muito maior, um crescimento interno, um crescimento pessoal, que vai mudar a forma que eu me comunico e que eu interajo e que eu me comporto com essas pessoas, com o meu entorno todo. Esse significado de quarentena muda tudo, né? É um tempo de reclusão. E aí tá uma outra palavra, que a reclusão também tem uma conotação negativa. Mas e se eu pegar a reclusão e utilizar a mesma conotação que eu usei para quarentena, que é a questão de estar centrado? Quem medita, quem reflete, quem faz terapia, quem faz um diário, também está em reclusão. Só que de escolha própria. Está escolhendo aquele momento para se conectar consigo mesmo. Está tirando um tempo para se conectar consigo mesmo. E quando eu me permito tempo para me conectar comigo mesmo, eu consigo estar consciente. Eu consigo estar consciente daquilo que eu estou fazendo, de como eu estou agindo, de como eu estou interagindo, dos significados que eu estou dando e dos meus comportamentos. E uma vez que eu estou consciente, eu consigo mudar. E aí eu quero te fazer o convite. Consegue mudar esse significado dessa palavra quarentena? Será que é possível? Acho que é. Tem outras palavras aí? Aproveita esse momento aí, eu quero aproveitar esse momento, eu quero trazer alguma coisa para todo mundo que tá aí centrado, que está nesse momento de reflexão, que está nesse momento de reavaliação, de fazer essa reflexão também, de aproveitar esse momento de estar centrado, de estar de quarentena centrado, e de pegar também outras palavras que de repente para ti hoje tem um significado negativo, e até reflete sobre aquelas que têm um significado positivo, se elas realmente são. Reflete sobre elas e pensa se realmente é isso. E percebe como tu te comporta, como é que é a tua reação, qual é o teu sentimento logo que tu fala isso. Logo que tu faz esse exercício, se tu puder fazer esse exercício sozinho ainda, melhor ainda. Fala a palavra em voz alta, porque a gente tem reações diferentes quando a gente fala uma palavra. Tu pega uma palavra e fala em voz alta, tu tem uma determinada reação. Tu pega uma palavra diferente, fala em voz alta, tu tem uma reação diferente. Então faz esse exercício de pegar e entender as palavras, como tu recebe as palavras e principalmente te atenta, esteja consciente de se quem deu esse significado para ti, se foi tu mesmo que deu esse significado ou esse significado foi embutido em ti por algum outro meio externo. Isso é fundamental. Essa era a mensagem que eu queria trazer para vocês hoje, essa era a reflexão que eu queria trazer para vocês hoje, todos que estão todos de quarentena, centrados, com raízes firmes e fortes, com a cabeça limpa e centrada. E que permaneçam dessa maneira, que permaneçam centrados, é isso que eu quero dizer. Faça a reflexão sobre isso aí
Se tu achou interessante esse vídeo, a gente só no comentário final, no momento final aqui, a gente está no momento agora aqui no Brasil, onde muito provavelmente a gente vai sair parcialmente dessa quarentena, a gente vai ir para uma segunda etapa. E aí que eu falei lá no início do vídeo da questão da quarentena vertical, a gente vai começar a voltar para o trabalho, a gente vai começar a retomar as atividades, vai depender de cada prefeito, de cada cidade. Aí aqui no estado do Rio Grande do Sul é assim, eu sei que em alguns outros estados está acontecendo isso também. Então é hora da gente ter cuidado, da gente agir com cautela, retomar as nossas vidas com cuidado e com cautela, certo? E sempre centrados. Aproveita o domingo para fazer essa reflexão aí que eu te coloquei agora. E se ficou alguma pergunta, se ficou dúvida, bota aí nos comentários abaixo, me manda um direct que eu vou estar super contente em responder, esclarecer um pouco mais. Se gostou desse vídeo, por favor, curte, compartilha, marca algum amigo aí embaixo. Talvez tenha outras pessoas, eu sempre digo, me ajuda a ajudar, porque talvez tenha outras pessoas que estão precisando de uma mensagem, uma estratégia interessante para sair do momento que eles estão se sentindo travados. Então, me ajuda a ajudar, certo? Bom domingo a todos, grande abraço!